Domingo 11 de março de 2018. Quanto vale o silêncio dessa mulher? Nestas cenas, ela recebe dinheiro vivo para ficar calada. E por quê? Segundo a investigação que a gente vai mostrar hoje, para não denunciar um esquema escandaloso de corrupção na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. E o homem que dá o dinheiro diz: Rita das Mercês tem a proteção do governador Robinson Faria, do PSD, para pagar a defesa dela. Mas eu posso pedir para você. Diga a ela que não, quem vai pagar sou eu. E dar todo o apoio que ela precisar. Você dá apoio à pessoa, pode ficar tranquilo. A investigação é hoje, na reportagem especial do Fantástico. Olá, muito boa noite. Boa noite, pessoal. No meio do trânsito super movimentado das grandes cidades, bandidos conseguem enxergar um relógio de luxo no braço de um motorista. Outro ladrão que está de moto entre os carros recebe a dica pelo celular. É a senha para um assalto. Uma das principais quadrilhas desse tipo de roubo foi presa essa semana. A gente vai ouvir agora as conversas gravadas entre os olheiros do bando e o assaltante que dava o bote. Baixa, tira o relógio, vai rápido. Os alvos são motoristas em carros de luxo, usando acessórios muito cobiçados. Relógios que custavam 50, 60 mil, um modelo um pouco mais exclusivo, tinha um valor um pouquinho maior. Este empresário de Curitiba já perdeu 4. Ele tirou um revólver, apontou para o meu rosto, falou: me dá o relógio, saiu. Este outro também. Duas aqui é onde eu resido, que é no Rio de Janeiro, uma vez em São Paulo e a outra em Belo Horizonte. Eles podem ter sido vítimas da mesma quadrilha que viajava pelo Brasil e tinha origem em São Paulo. A gente estima que desde o ano de 2016 eles tenham feito mais de 100 roubos. O método é este, revelado por uma câmera de segurança em Curitiba. Quando o sinal fecha, o carro branco encosta na traseira do carro da vítima para não deixá-la escapar e o motoqueiro ataca. Bateu no meu vidro com a arma de fogo e aí ele anuncia o assalto já falando que quer o meu relógio. Os bandidos do carro e da moto ficam o tempo todo conversando por celular e a polícia gravou as conversas. Vamos pegar essa mulher aqui, ó, da BMW. Uma motorista usando o relógio de luxo chama a atenção dos ladrões que estão no carro e eles avisam ao comparsa da moto. Pode vir direto, acelera com nós. A partir dali eles tentavam não perder mais essa vítima de vista. O método é sempre esse. Eu saí da minha casa e observei uma motocicleta me seguindo. Quando eu parei no sinal que não tinha como eu me movimentar mais, novamente eu fui abordado. Nesta outra gravação, os criminosos avistam 2 possíveis vítimas. 2 homens num carro. Fala, pega os dois, deixa pegar os dois. Mas dessa vez, o assaltante que está na moto desiste. Ele tá com segurança, o outro lá é segurança dele. Ele não quis dar pra fazer o que? Vai matar o cara? E ouça agora o que surpreendeu os policiais do Paraná. Os bandidos não conversavam só entre eles. No Itaim Bibi, bairro tradicional de São Paulo, a quadrilha colecionava vítimas sem ser incomodada. Esse caminho livre está sendo investigado. A suspeita é de que os assaltos eram facilitados por policiais militares que patrulhavam a região. Alô? E aí, mano? Segundo as investigações, esta é uma ligação entre um bandido da quadrilha e um policial da Rocan, a divisão de motociclistas. Esta voz seria do PM. Todo mundo quer ganhar dinheiro, entendeu, mano? O bandido pergunta: E você está em quanto? Aqui nós estamos em 8, mas aí é mano. O suposto policial insiste em negociar. Aqui, o único que dá trabalho pra vocês é o Arrocan aqui, mano. Eu tô ligado. Mas vai dar um tempo pra vocês, mano. Só assim, ó, de tal hora a tal hora, mas o Arrocan vai estar recolhida, mano. E o homem chega a perguntar a que horas a bandidagem prefere roubar. Qual horário que vocês querem? Horário da tarde? Horário da manhã? Qual região que é? Você toma conta? Aqui tá em Bibi, mano. A gente encosta em lugar e deixa eles trabalhar, mano. O preço para fazer vista grossa seria uma parte do roubo. A gente quer um reloginho por semana. O bandido aceita.
Nós sabemos como que funciona, mano. Nós já fechou essas paradas já com outros trutaceiros aí, entendeu, mano? Em outro telefonema, o mesmo homem, que segundo as investigações é da unidade de motociclistas da PM, obra do bandido. Hoje já era o dia pra você começar a trabalhar já. Hoje é seu dia, né? Então, hoje é nosso dia. Hoje, quarta e sexta. Bora trabalhar, velho. Em nota, a Secretaria de Segurança de São Paulo disse que ainda não foi informada sobre o caso, mas já acionou a Polícia Paranaense para identificar os policiais apontados nessa reportagem. Essa semana a festa acabou pra gangue do relógio. Em operações no Rio e em São Paulo, policiais prenderam 9 dos 11 integrantes da quadrilha. É ele mesmo, pode grampear. Um ladrão foi morto durante o confronto. Carros e motos usados nos assaltos foram apreendidos e a equipe recuperou cerca de 30 relógios, 7 deles avaliados em R$50 mil cada um. Eu acho que agora é importante trabalhar os receptadores, que na verdade, em regra, são os motores que alimentam o crime de roubo. A polícia agora quer saber quem comprava os relógios da quadrilha e já identificou pelo menos um dos receptadores. Segundo as investigações, é um negociante de ouro e joias que tem uma loja aqui no Morumbi, zona sul de São Paulo. O suspeito não foi encontrado e já é considerado foragido. Vamos pegar dessa mulher aqui, ó, da BMW. Baixa, tira o relógio. Vai rápido. Um assalto ousado chamou a atenção semana passada em Campinas, no interior de São Paulo. Bandidos invadiram o Aeroporto Internacional de Viracopos e levaram o equivalente a mais de 16 milhões de reais em dinheiro vivo. Eles dirigiam uma picape que parecia da equipe de segurança do aeroporto, mas era um disfarce. Toda a ação aconteceu em menos de 6 minutos. O Fantástico vai refazer agora os passos dessa quadrilha que fugiu sem dar nenhum tiro. Domingo passado, 9h30 da noite. Na aparente tranquilidade do aeroporto de Viracopos, a comunicação entre os seguranças revela que algo está acontecendo. Irmãos, a gente teve um assalto agora aqui em Viracopos. Eles entraram aqui na pista, dentro da parte de carga, levaram uma carga aqui, trancaram a segurança e o pessoal de pátio. Um assalto de cinema. Eles arrombaram um portão lá, na verdade 2 portões, entraram com um veículo caracterizado, escrito, todo amarelo, escrito Pátio Segurança Viracopos. Os bandidos usaram uma picape, igual a da equipe de segurança, com as mesmas luzes e adesivos. Tudo muito rápido. Eles já devem estar do lado de fora do aeroporto, se não estão do lado de fora, estão saindo. Na saída, eles ainda queimaram e abandonaram a picape nessa estrada próxima ao aeroporto. Da entrada na pista do terminal de cargas até a fuga, foram apenas 6 minutos. O alvo? Esse container com dinheiro vivo. Uma quantia equivalente a 5 milhões de dólares, ou mais de 16 milhões de reais. Para chegar até o terminal de cargas, os criminosos cortaram 6 metros desse alambrado. E aí, com o carro clonado, avançaram por 200 metros até alcançar a pista interna do aeroporto. Aqui do lado de fora, a gente vê que a segurança é precária. Não tem câmera de monitoramento, a estrada é deserta e sem iluminação. Se desligar as nossas luzes, ninguém enxerga mais nada. Depois de cortar o alambrado, os 5 ladrões armados com fuzis arrombaram o portão 17. No caminho até a pista do terminal de cargas, renderam 2 vigias. Depois a quadrilha foi direto ao avião cargueiro, que fazia uma escala em Viracopos. Esse voo partiu de Guarulhos, fez uma escala aqui em Viracopos, onde ele pegou mais cargas, e seguiria com escalas em Buenos Aires e iria até a Alemanha, creio que Frankfurt. O dinheiro iria para a Suíça. Então, a carga seguiria em um outro veículo de Frankfurt até o destino final. O destino era o banco Raiffeisen, na Suíça. O remetente, o Banco Rendimento do Brasil, que trabalha com importação e exportação de moedas. Foi uma operação regularmente declarada. É normal que aconteçam operações semelhantes a essa envolvendo entidades financeiras. Para a Polícia Federal, o assalto pode ter começado ainda no aeroporto de Guarulhos, com o vazamento de informações privilegiadas. Os malotes com o dinheiro chegaram lá às 8 horas da manhã no domingo passado.
O avião saiu de Guarulhos às 8 da noite e estacionou no pátio de Viracopos às 9h20, 10 minutos antes do assalto. O local de pouso mudou 2 horas antes da aterrissagem. Um procedimento comum, mas a polícia apura se há relação com o crime. A aeronave parou para receber mais carga e o container foi retirado do avião. No carregamento de novas cargas na aeronave, eventualmente para balancear a distribuição de peso, para otimizar a distribuição das cargas na aeronave. Nesse exato momento, a quadrilha chegou com a caminhonete disfarçada, abriu o container e levou o dinheiro. Viracopos tem o segundo maior terminal de cargas do Brasil. Os 5 milhões de dólares estavam em malotes dentro de um container, parecido com esse aqui que a gente está vendo, um container metálico. Ele é pequeno, tem 2 metros quadrados, inclusive uma parte de lona. O container estava no chão no momento em que os assaltantes chegaram. Na fuga, os bandidos atravessaram a pista, derrubaram outro portão, o 16, e seguiram em direção aos bairros no entorno de Viracopos. O aeroporto fica numa área de 8 quilômetros quadrados, 5 vezes maior que a do Parque Ibirapuera, em São Paulo. Uma região afastada do centro de Campinas, perto de bairros com invasões e estradas desertas. E não foi o primeiro roubo no local. Em 2012, uma quadrilha roubou uma carga de celulares e tablets, avaliada em quase 4 milhões de reais. Em 2015, criminosos renderam vigilantes, passaram por 3 portarias e levaram 11 milhões de reais em peças de celular. Até hoje, ninguém foi preso pelos crimes. Para o presidente da Associação dos Despachantes Aduaneiros do Brasil, a falta de segurança traz prejuízos. Isso pode onerar as importações. Lamentavelmente, tudo isso acontece no sucateamento do aeroporto de Viracopos em função da entrega dessa licitação. A Aeroportos Brasil, que assumiu a gestão de Viracopos em 2012, quer devolver a concessão. Com dívidas acumuladas após investir 3 bilhões no aeroporto, a concessionária enfrenta previsões frustradas de movimentação de passageiros e cargas. Entre as dívidas em atraso estava o pagamento à empresa que fazia a segurança do terminal. O contrato foi rompido e uma nova firma assumiu o serviço há 3 meses. Nessa transação, o aeroporto perdeu 60 seguranças. A Aeroportos Brasil não comentou a redução de seguranças e disse que colabora com a investigação do caso. A Polícia Federal apura se o assalto tem relação com uma quadrilha, presa em novembro passado com carros e coletes clonados da Receita e da Polícia Federal. A polícia já ouviu 32 pessoas no inquérito. Até agora são 18 suspeitos, a maioria funcionários dos aeroportos de Guarulhos e Viracopos. Pode chegar que o Fantástico tá só começando. Hoje o Show da Vida olha para dentro do fabuloso corpo humano. O que a família mais alta da Inglaterra e um triatleta de 87 anos revelam sobre o funcionamento do nosso organismo. Para chegar aos 107, ainda correndo. A gente olha também para o perigo que vem do espaço. A qualquer momento, destroços de uma estação espacial chinesa podem cair na Terra. Qual é o risco de um objeto desses provocar estragos aqui na superfície? E onde fica essa casa que mais parece um disco voador? Denúncia ao Conselho Tutelar, denúncia à polícia e os pais continuaram com a guarda. Porque ninguém foi capaz de salvar a menina Emanuele, espancada até a morte. Pega ladrão! Os trambiques do Penetra que quase deixou a melhor atriz da temporada sem o Oscar. E na semana em que se comemorou o Dia Internacional da Mulher, as poderosas abrem passagem. Oprah Winfrey, a bilionária mais amada dos Estados Unidos. Katy Perry a caminho do Brasil e na maior intimidade, sabe com quem? Mas agora eu quero ver se você tem a coragem dessa mulher. À beira de um vulcão ativo no limiar do inferno. Numa das regiões mais quentes do planeta, um lago gigante de lava ganhou o nome de Portão do Inferno. É o vulcão Ertaale, na Etiópia, que nunca adormeceu desde que foi descoberto. Chegar perto desse lugar já é uma aventura. Agora, se pendurar numa tirolesa e atravessar a boca do vulcão de ponta a ponta, eu não sei nem como é que eu chamo isso, loucura. Pra gente seria loucura. É. Pra esse povo estar preparado é um desafio. Pois esse era o desejo da aventureira Karina Oliani. Será que ela conseguiu?
sonho antigo meu, chegar perto da lava e sentir aquele poder da natureza. Se você quiser viver alguma coisa sensacional, você também tem que estar disposto a correr um risco grande. Eu queria atravessar em cima da lava. Eu comecei a pesquisar quais eram os vulcões onde eu tinha a maior chance de ver lava. E eu descobri que o vulcão Ertaale. Esse vulcão, ele fica na Etiópia, mas praticamente na fronteira com a Eritreia. Ertaale é o nome do vulcão e significa portão do inferno. Ninguém queria apoiar a minha ideia. Ideias que parecem impossíveis não são novidade na cabeça dessa médica de 35 anos. Ela já mergulhou com tubarões, chegou ao topo do Everest, a maior montanha do mundo. E o próximo desafio não poderia ser menos difícil. O percurso até lá é atravessando caminhos que são considerados os mais inóspitos da Terra. As temperaturas ali passam facilmente de 50 graus. Além do vulcão que a gente está indo, que a gente já sabe que tem várias crateras ativas, a gente chega num lugar desse que era para ser um deserto de sal e ele tem atividade vulcânica por toda parte. O enxofre faz com que tenha diversas cores, então aqui tá mais verde, aí a gente vem pro amarelo, aí aqui é completamente avermelhado. Parece que você tá num lugar até meio fora do planeta Terra, assim. Aqui a gente está numa região, que é uma zona de conflito famosa, e agora todos eles andam armados para proteger os turistas. Chegamos! A gente acabou de chegar no acampamento base do Ertaale. A gente vai sair agora, vai direto pro topo do vulcão. Uau! Oh my God! Eu já tinha uma expectativa alta, mas quando eu cheguei lá e eu ouvi aquele som, e eu vi aquele vermelho no meio daquele buraco gigantesco, eu comecei a ficar muito intimidada. Uma vez que você chega ali na cratera, você percebe que ela não é circular, ela é elíptica. Então, mais ou menos, pelas cordas que a gente esticou, tinha uns 600 metros por 1 quilômetro. Da onde a gente consegue chegar ali na beira da cratera até a gente enxergar a lava lá embaixo é mais ou menos uns 60, 70 metros de altura. Nada poderia dar errado, seria 100% fatal. A gente teve que achar as ancoragens certas, ver qual era o melhor lugar de esticar a corda. Esse especialista canadense que eu convidei para fazer a minha segurança, ele nunca tinha estado lá assim como eu. A gente chegou e se deparou com aquele terreno, com aquele tipo de rocha. A rocha ela era muito fina. A gente está experimentando aqui umas ancoragens que realmente não parecem que estão funcionando em nada. Ela não é uma pedra, é uma rocha sólida, ela tem várias camadas de ar. E ela quebra com uma simples pisada. Depois de 2 dias, a gente achou 2 ancoragens de um lado, a corda tinha 100 metros. Então o desafio foi achar uma outra ancoragem a mais ou menos 100 metros. Depois disso, ainda tinha que construir os tripés. A gente teve que levar troncos de madeira de mais ou menos 1,5 metros, porque tinha que ter uma maneira de elevar os 2 pontos da corda do chão. Se essa corda ficasse atritando a rocha vulcânica, ela seria cortada com muita facilidade. Esse teste é o teste final. Depois disso, ele balança. Eu também, o peso de 2 pessoas. Aí a gente observa as ancoragens. Peraí. Não dá pra falar, tá com muito ácido, tá queimando aqui, ó. Hora de se equipar, tinha que colocar essa roupa reflexiva, ela aguenta até 500 graus Celsius com segurança. A hora que ele me deu o ok, eu entrei na corda. E eu comecei a caminhar para a beira da cratera e
Tava aquele calor absurdo e a lava começou a bater e eu olhando para aquilo, não acreditando que aquilo estava acontecendo. Mesmo a corda estando bem tensionada, ela fez um V. E nesse momento eu peguei bastante velocidade e comecei pro meio da cratera. Eu já estava me sentindo em casa. Eu abri os braços assim. Só que aí depois, para chegar do outro lado, eu precisava fazer muita força e me puxar para realmente subir. E aí eu comecei a esquentar pra caramba, minha mão começou a esquentar muito, porque a corda estava quente, a luva estava quente. Isso pareceu uma eternidade, mas demorou no máximo 2 minutos. Um sonho antigo, eu acabei de realizar, eu estou muito feliz. Esse momento foi um momento tão curto, mas tão intenso, que certamente é um dos momentos que fez a minha vida já ter valido a pena. Ondas gigantes. Uns fogem. Outros de longe apreciam. E os surfistas, claro, na água. Assim foram as 2 últimas semanas em Fernando de Noronha. É o fenômeno conhecido como swell. O cenário clássico dos 3 primeiros meses do ano nesse paraíso. É assim mesmo. Depois acalma. E quando as ondas baixam, eles se aproximam. Os tubarões estão atacando os peixes dos pescadores. Estão chegando perto dos turistas. Por conta da abundância de sardinha na beira da praia. Disputam as sardinhas com os pescadores. Eles costumam se aproximar nessa época do ano, mas dessa vez invadiram as praias. É tempo de mar batido com ondas fortes em Fernando de Noronha. Ali, antes do Morro dos Dois Irmãos, fica Cacimba do Padre, que é paraíso dos surfistas. Mas os tubarões também estão pegando onda. Vejam essa imagem. 2 surfistas nas pranchas e um grande tubarão passando embaixo da onda. Veja de novo o passeio tranquilo do tubarão à procura das sardinhas. No mês passado, na praia da Conceição, o surfista caiu da prancha em cima do tubarão. Era um tubarão-limão, que na verdade se defendeu do turista. Não é uma espécie perigosa. Os tubarões se reúnem e, como se fossem lobos, né, encurralando as ovelhas, que no caso as sardinhas, empurra para a praia, que fica tão raso que ela não consegue fugir. Essa é uma estratégia de caça dessa espécie. E é uma interação muito grande dos humanos na beira da praia com tubarões se alimentando. Os turistas chegam a entrar na água rasa para fotografar os filhotes de tubarões. Esquecem que os pais deles podem estar por perto. Numa das 3 únicas praias onde a pesca da sardinha é permitida, os pescadores enfrentam as ondas e nem se preocupam com os tubarões que também estão ali. Mas a grande aventura é entrar com os barcos na arrebentação das ondas. Se der um vacilo, o barco vira na hora. A isca natural dos pescadores é a sardinha. Sem a sardinha não tem pesca. Então, antes de irem para o alto mar, eles vêm pegar sardinha. E aqui, em alto mar, nas paredes do vulcão que deu origem ao arquipélago de Noronha, os tubarões estão atacando os peixes fisgados pelos pescadores. A barracuda foi partida ao meio. Chegou apenas a cabeça dela. Vejam essa imagem. O tubarão vem pegar a sua presa quase fora da água, já bem perto do barco. Esse é o momento crítico. O tubarão já está aqui embaixo. É hora de pular na água. Vamos lá, Fábio. Vamos tentar fazer o bicho aí embaixo. Ele passa na nossa frente. É um tubarão cabeça de seixo, que engoliu o peixe do pescador e ficou preso pelo cabo.
Esta espécie é imprevisível, porque raramente se aproxima de humanos. Em cima do barco, o pescador luta para soltar o tubarão. É proibido pescar tubarões em águas do arquipélago. Aqui embaixo, o cabeça de seixo desce na vertical para o fundo. Nós descemos atrás. De repente, ele retorna e passa bem perto da câmera de Fábio Borges. Outros tubarões rodam o barco, atraídos pelos peixes presos aos anzóis. Também nos aproximamos do barco, a tempo de registrar a soltura do que estava preso na linha do pescador. Mais da metade dos peixes fisgados vira comida de tubarão. O arquipélago de Fernando de Noronha é conhecido como o paraíso dos golfinhos, mas de vez em quando podem chamá-lo de a Ilha dos Tubarões. Ainda não são 6 da manhã. Homens com água na altura do peito guiam crianças e jovens em boias até o chão firme. Não é um resgate. E ninguém aqui tá brincando. Maria tem só 4 anos. Eu sinto medo. Você tá indo pra onde? Pro colégio. Essas cenas são rotina para 50 famílias de uma área rural em Campo Maior, a 78 quilômetros de Teresina. A gente fica indignado em ver as crianças passando, indo para a escola, passando sofrimento. Semana passada, o Jefferson, que é professor, resolveu compartilhar o drama que é quase diário nas redes sociais. É que estudar mesmo. Aí as condições são precárias, desse jeito. Infelizmente as autoridades não estão aí para fazer nada pela gente, né? O vídeo foi gravado neste rio, no Rio Longar. No período chuvoso, o nível da água sobe e desce rapidamente. Segundo os moradores, chega a aumentar de 3 a 4 metros. E para piorar a situação, ainda tem a correnteza. Você sabe nadar? Não. Vocês sabem nadar? Eu não sei não. A pequenininha também não. Os pais, eles vivem um dilema. Ou eu permito meu filho arriscar a vida para poder ir para a escola e ter um futuro garantido através do estudo, ou então eu não deixo meu filho arriscar a vida e porém fica em casa e não tem como estudar. Eu penso comigo, isso é a única coisa que eu tenho para dar para meus filhos, né? É educação, então a gente tem que enfrentar. Tenho muito medo, só mando ele mesmo porque para não perder a aula tem que estudar. Isso representa um perigo muito grande. Se a gente observar, isso é uma tragédia anunciada. Se você cair da boia? Aí eu não sei mais respirar. Aí eu morro. E aí, às vezes pode vir um pau, furar a cama. E aí como é que a gente vai fazer para salvar? Até os bem pequenos sabem o que precisa ser feito. Bom, Mariana, o que você queria que acontecesse? Fizesse uma ponte. Em nota, a Prefeitura de Campo Maior disse que pediu ao Estado os recursos para a construção de uma ponte. O bisavô de Guilherme, seu João, vai fazer 100 anos e desde moço ouve essa história. O senhor tinha vontade de ver essa ponte? Eu ainda tenho essa esperança, mas eu não sei se terá isso não. Porque muitos que promete, mas não faz. De imediato agora, como é a medida paliativa, estamos providenciando aqui um barco para fazer o transporte na hora que a passagem da água aumentar. Na última segunda, o barco estava lá, mas quase não navegou direito porque a hélice do motor pegava no fundo do rio. Já trouxeram o barco aqui umas 2 vezes, mas o rio seco. Aí o barco volta. Assim a gente aqui segue aqui, é uma ponte. Enquanto o rio não sobe o suficiente para que o barco seja usado e a ponte não é construída, crianças e adolescentes tiram as roupas molhadas na travessia e vão se arrumando na mata. A mãe ajeita a blusa do filho. Muitos passam perfume. Todos com o cabelo bem penteado. É hora de pegar o ônibus para finalmente ir para a escola. Eu nunca vou desistir.
eu quero ser alguma coisa na vida. Eu quero ser professora. Amanhã, antes do sol raiar, começa tudo de novo. Um helicóptero caiu num rio em Nova York agora à noite. A imagem gravada com um celular mostra o helicóptero de turismo descendo lentamente o East River por volta das 7h15 da noite, hora local. Segundo testemunhas, o piloto teria conseguido escapar. Equipes de resgate buscam os outros 5 passageiros. No Irã, mais 11 pessoas morreram na queda de um jatinho que seguia para a Turquia. Levava a filha de um empresário turco e mais 7 amigas que voltavam para casa depois da despedida de solteira dela em Dubai. O piloto e 2 tripulantes também morreram. O avião bateu em uma montanha. O assunto agora é a violência contra as crianças. No ano passado, o Ministério dos Direitos Humanos recebeu, em média, 325 denúncias por dia, só de casos em que pais são os agressores. Uma história de muita repercussão nos últimos dias foi a da menina Emanuele, no interior de São Paulo. Os pais estão presos, suspeitos de espancar a filha de 5 anos até a morte. Como já havia denúncia de maus tratos, fica a pergunta: por que ninguém foi capaz de salvar a menina? Aqui, Emanuele aparece feliz, ao lado da irmã mais velha e do irmão caçula. E esta é Emanuele machucada, em janeiro do ano passado, aos 4 anos de idade. Aniele era a babá das crianças nessa época. Tirou a foto dos hematomas e denunciou o caso às autoridades. Eu perguntei para a irmã mais velha, ela falou: tia, a mãe trancou a Emanuele no quarto e bateu no olho dela com um guarda-chuva e colocou papel na boca dela para ela não gritar. Sexta-feira, 2 de março deste ano. Bastante machucada, Emanuele vai para o hospital em Itapetininga, interior de São Paulo. Não resiste e morre. Os pais estavam juntos em casa e disseram que ela caiu da cama. Já os médicos apontaram possíveis maus tratos. Suspeitos de espancar e matar a própria filha, Débora Rolim da Silva, de 24 anos, e Felipe Douglas Alves, de 25, foram presos. Porque, mesmo depois da denúncia da babá, Emanuele continuou com os pais. Eu fiquei indignada porque a gente fez a denúncia. Débora foi mãe pela primeira vez em 2008, aos 15 anos. Logo ela se separou do companheiro e começou a namorar o Felipe. Em 2012, o casal teve a Emanuele, que nasceu prematura. Débora teve depressão pós-parto, abandonou a menina na maternidade e perdeu a guarda. Emanuele foi para uma casa de acolhimento. Essa mãe fazia as visitas no primeiro momento, depois houve um desentendimento com uma das técnicas lá do serviço e foi solicitada a proibição de visita. Em 2013, ela pôde voltar a visitar Emanuele e teve o segundo filho com Felipe. Mas o casamento não ia bem. O marido batia na mulher. Pelas agressões, furto e uso de drogas, Felipe foi condenado à prisão domiciliar até 2019. E a justiça determinou uma medida protetiva. Ele não podia se aproximar da família. Em dezembro de 2015, Débora conseguiu recuperar a guarda de Emanuele. A menina ficou no abrigo até os 3 anos e 10 meses de idade. Esta psicóloga acompanhou o processo. Não tinha indícios nenhum de que potencialmente ela poderia vir a agredir ou maltratar os filhos. Tanto que nesta reportagem de agosto de 2016 sobre recuperação de guarda, Débora e Emanuele pareciam felizes. Família unida de novo. Com certeza, graças a Deus. 3 meses depois, em novembro de 2016, Aniele, a babá das crianças, foi contratada e notou que a mãe tratava Emanuele de forma diferente. Era só dela que ela não gostava. Os outros 2, ela era super carinhosa. Ao ver os hematomas em Emanuele, foi falar com a irmã mais velha da menina. Ela falava que a mãe pegava a Emanuele pelo pé, erguia, colocava em frente ao espelho e xingava ela, batia com a cabeça na parede. Ao Fantástico, Aniele fez outra revelação. Felipe, o pai das crianças, também morava na casa, mesmo com a medida da justiça, que obrigava que ele ficasse longe da família. Ela só chegou e falou pra mim: seja qualquer pessoa perguntar se eu estou junto com o Felipe, fala que eu não estou.
que ele não mora aqui, que é só eu e as crianças. Em janeiro do ano passado, quando viu os ferimentos no rosto da menina, a babá denunciou o caso ao Conselho Tutelar e a polícia registrou um boletim de ocorrência. Débora negou as agressões. Ela, no primeiro momento, sempre falou que a menina caiu. A perícia, na época, constatou uma lesão leve. A justiça arquivou o caso por falta de provas e a mãe pôde continuar com a filha. Será que houve omissão por parte das autoridades que deveriam acompanhar a rotina da família de Emanuele? O Conselho Tutelar diz que depois da denúncia da babá, 10 visitas foram feitas à casa da menina e tudo parecia normal. Casa sempre organizada, as crianças sempre limpas. Inclusive, as crianças demonstravam uma afetividade muito grande para com a mãe. Segundo o Conselho Tutelar, as visitas eram de surpresa. O pai, para nós, é uma figura oculta. Ele nunca se encontrava na casa. Emanuele teve acompanhamento psicológico. Também não detectou nada. Em julho do ano passado, a justiça determinou o fim da medida protetiva. Felipe voltou a se encontrar com Débora e a agrediu de novo. Ela saiu de casa com os 3 filhos. Ela falava que tinha ameaçado ela de morte e ela não queria mais voltar para casa. Débora mudou de endereço, mas a polícia suspeita que o casal voltou a morar junto. E em outubro, outra denúncia. Emanuele apareceu machucada na escola. A equipe constatou muitos ferimentos no rosto, hematomas. Débora alegou ao Conselho Tutelar que Emanuele tinha caído porque estava sob efeito de um remédio. Apresentou a receita e, mais uma vez, pôde continuar com Emanuele. Ela agiu de uma maneira dissimulada ali, com todos, e nos enganou todos. Parentes contaram que também já viram a menina machucada, mas não denunciaram. Que Felipe também batia na menina e que o casal usava drogas. Débora e Felipe continuam presos e não contrataram advogados. A polícia ainda investiga uma série de questões. Emanuele não ia à escola havia um mês. A mãe alegou para a diretoria que a filha estava doente. Será que a menina foi espancada todo esse tempo até ser morta? E por que Débora rejeitava tanto a filha? Vamos tentar provar o que de fato aconteceu para essa vítima, para que os dois sejam condenados. Ela era bem alegre, mas na presença da mãe, ela tinha um pouco de medo. Bandidos e policiais entraram em confronto em 3 comunidades no Rio de Janeiro neste domingo. Numa delas, um suspeito de envolvimento com o tráfico morreu. Na madrugada, tiros provocaram pânico e correria num baile funk. A correria começou quando tiros foram ouvidos durante um baile funk na Vila Cruzeiro, zona norte do Rio. O DJ do baile contou que policiais atiraram para o alto quando um motociclista furou uma blitz. A PM diz que não houve qualquer ação policial no local durante a noite e também não há registro de ocorrência na delegacia. A correria foi tão grande que 76 pessoas ficaram feridas e foram trazidas de madrugada para a emergência aqui do Hospital Estadual Getúlio Vargas, a maioria com ferimentos leves. 3 pessoas seguem internadas sem gravidade. Também durante a madrugada, 3 estações do BRT foram atacadas. Os vândalos pularam as catracas. Segundo a concessionária, os ataques foram feitos por pessoas que saíram do baile. 7 ônibus foram danificados. Na Vila Kennedy, na zona oeste do Rio, as tropas voltaram a retirar barreiras levantadas pelo tráfico. Houve confronto numa área de mata da comunidade entre PMs e bandidos armados. Wilton César do Nascimento Ramos foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, ele tinha envolvimento com o tráfico. Também houve confrontos em outras 2 comunidades, na Cidade de Deus, na Zona Oeste, e na Rocinha, na Zona Sul, onde moradores filmaram o tiroteio intenso. Não há registro de feridos e ninguém foi preso. Foi mais um fim de semana violento. 3 mulheres morreram por armas de fogo no Rio. Entre elas, Janaína Oliveira, de 27 anos, baleada num arrastão. Janaína estava num carro com o marido, que é PM, e com o filho. Hoje, no enterro, o policial contou que a esposa tentou proteger a criança. Quando eu abri a porta, eles já começaram a efetuar disparos. Eu revidei, ela saiu do carro para poder pegar meu filho no banco de trás.
E foi a hora que, infelizmente, ela já tá lá, o tiro veio, não sei de onde acertou ela. A polícia de Fortaleza prendeu hoje um homem suspeito de participar dos ataques que mataram 7 pessoas na sexta-feira no bairro Universitário Benfica. Os policiais chegaram até ele depois de encontrar o carro que aparecia nas imagens de câmeras de segurança próximas da sede da torcida organizada do Fortaleza, onde aconteceram 3 mortes. No apartamento do suspeito foram encontradas armas, carregadores e munição. Ele já tinha passagem pela polícia por roubo e receptação. Há 2 hipóteses para os assassinatos: tráfico de drogas e briga entre torcidas. A chuva provocou estragos e mortes na região sudeste. Em Petrópolis, na região serrana do Rio, um casal morreu dentro de casa soterrado por uma barreira. Agora são 4 os mortos na cidade esta semana por causa da chuva. No quilômetro 300 da BR-265, a principal ligação do sul de Minas com a Zona da Mata, essa ponte caiu na madrugada. O trânsito está interrompido nos 2 sentidos. O motorista é obrigado a fazer um desvio de 80 quilômetros. É hoje a história surreal do Oscar roubado na noite da premiação. É agora a nova amiga de Katy Perry. Quantos cabelos uma mulher pode ter? Katy Perry tem quantos ela quiser e não vai parar. Meu cabelo natural é da cor dessa raiz. Sem graça. Talvez eu chegue ao Brasil com um cabelo diferente. Os fãs brasileiros esperam ansiosos uma rainha acessível, uma fada ou apenas morta linda. Isso veio da internet, claro. Meus fãs dizem morta linda em vez de ai meu Deus. Oh my God, it's morta linda. Os brasileiros são muito apaixonados por música. É tão lindo isso. E me escrevem muito nas redes sociais. Katy espera que todo esse amor apareça nos 3 shows que ela faz no Brasil este mês. Eu vou, flutuo, canto, faço brincadeiras. É bem divertido. Katy já veio 2 vezes ao Brasil. No Rock in Rio, o público delirou com a energia da cantora americana que hoje tem 33 anos. Quero que todos fiquem felizes. E ela tá falando sério quando diz que quer agradar. Depois de aprender a falar morta linda, Katy quer aprender mais português. Eu ensino uma expressão que acho que ela vai gostar. It's miga sua louca. Miga sua louca? Yeah. What's that? Ela me pergunta o que quer dizer. Eu digo que é algo como amiga, você tá maluca. Miga sua louca. Essa sou eu. Miga, sua louca. Sua louca. Eu acho que o português está dentro de mim. Algumas pessoas me dizem isso. É natural. Tão natural que no ano passado, Katy decidiu chamar uma estrela brasileira para fazer um clipe de apresentação de uma música nova. Swish, swish, bish. Another one in the basket. Gretchen, miga sua louca. Katy conta que os seguidores mandavam muitos memes da Gretchen. Resolveu chamá-la para participar de um clipe. Gretchen, claro, topou na hora. Swish, swish, bish. Eu não a conheço. Estava esperando ir pro Brasil para isso. Eu acho que ela tem que subir comigo no palco. Então a gente vai ligar pra Gretchen, que é amiga sua louca de Katy Perry. Gente, só o fantástico. Meu Deus, Gretchen, tô muito feliz de finalmente te conhecer. Ah, ela tá super feliz. Menina, a gente tá aqui super feliz.
Eu principalmente de poder estar conhecendo ela pela primeira vez assim, tão de pertinho, eu acho ela linda e simplesmente um escândalo. She's so expressive. Dizendo que você é muito expressiva, que todo mundo adora você, que você é muito expressiva. Kate pergunta onde Gretchen mora. I live in Monaco, in France. Ok, girl. Distância é o de menos para essa nova amizade. Eu quero pôr a minha casa aqui do Brasil à disposição dela, que é em Recife, para que ela possa pegar uma praia maravilhosa lá. Yes! Eu quero falar agora para ela em inglês, para ela entender. It's such an honor to talk to you. Thank you for being part of this new phase of my career. Fantástico, muito obrigada. Isso foi maravilhoso. Você que é muito talentosa. Elas estão tirando selfie pela internet. Yes, queen! Lisa, você manda foto pra gente? Eu te amo. Obrigado, amigo sou louca. Então, foi ao supermercado, pegou uma moedinha de troco. Pagou a passagem de ônibus, guardou outra moedinha. Você é do tipo que vai juntando? Pois um mineirinho de Bom Jesus da Penha é exatamente desse tipo. Ele passou 25 anos juntando moedas. Acumulou uma quantia suficiente para realizar um sonho. Esse é o seu José de Paula Lima. Mas pode chamá-lo de... Tio Patinho de Bom Jesus. Haverá no mundo coisa mais celestial. Uhul! A semelhança com o personagem que acumulava dinheiro começou há 25 anos, quando o vidraceiro, de 55 anos, morador de Bom Jesus da Penha, sul de Minas, bolou um plano secreto. Só Deus no céu sabia que eu tinha essas moedas juntando. Naquela época, a moeda do Brasil era o Cruzeiro Real. Um ano depois, mudou para o Real. E as economias que o seu José tinha até ali... Eu troquei elas em dinheiro, porque aí ali perdeu o valor, eu troquei. Mudou o plano econômico, mas não o do seu José. E aí continuei juntando, não parei de jeito nenhum. Eu comecei a colocar no aparelho de som. E ninguém pegava? Ninguém pegava porque eu morava sozinho, né? Mas veio o casamento e depois as filhas. Elas vinham no cofrinho, eu não pego as moedas, mas não contava por quê. Como bom mineiro, fazia tudo quietinho. Abandonou aquele cofrinho e começou a encher garrafas com as moedas. Depois, levava para um esconderijo. Comecei a pôr na laje da casa, falei, um lugar, vai ser um cofre secreto, né? Põe secreto nisso. A mulher e as filhas nem desconfiavam do tesouro escondido no teto. Um valor que chegou a fazer falta. Passei muito aperto na vida, com conta. Foi preciso pegar dinheiro emprestado, sabe? Eu olhava, falava, mas não tem cabimento. Eu com esse tanto de moeda lá, eu vou lá mexer e pagar a conta. Não, mas se eu mexer, eu não faço o que eu quero. Foram mais de 2 décadas guardando as moedinhas aqui na laje. Mas aí, para transportar a carga, não dava para fazer isso sozinho. Ele teve que revelar o segredo para a família. Falou, preciso da tua ajuda. Com 2 sacos de ração na mão, vazio. Aí eu pensei que tivesse algum gambá lá em cima no telhado. Aí ele foi descendo os litros de moedas. O dinheiro era para realizar um sonho de muito tempo. Comprar uma moto nova, sabe? Como Bom Jesus da Penha não tem concessionária, ele veio até essa, na cidade vizinha de Passos, a 40 quilômetros de distância, e trouxe o pagamento. As 13 garrafas com moeda até a tampa. Todo mundo assustou, porque ninguém acreditava, né? Que ele estaria trazendo em moedas. Juntou eu e a esposa com as meninas carregar, sabe? Deu 2 viagens para carregar. Nós demoramos 4 horas para fazer a contagem de moedas. Isso porque eram 4 funcionárias contando. E quanto tinha? Tinha R$ 9.600. Como a moto custava R$ 11.200, seu José deu o restante em dinheiro. O senhor tá feliz com a moto, hein? Muito feliz, ela vai ser muito útil para mim, sabe? Se o vidraceiro tivesse aplicado a quantia na poupança, hoje ele teria quase R$30 mil, mais que o triplo dos 9.600. A intenção não era essa, não era ganhar dinheiro, era comprar a moto com moeda.
A economia dele surpreendeu até os amigos. Ainda tinha bebido pica com essas pratas, tinha acabado tudo. A notícia agitou os comerciantes que queriam as moedinhas, valiosas na hora de dar o troco. Da próxima vez que sumir umas moedas, vão bater lá na porta. Zé Paulo, vamos depositar essas moedas? O senhor faria isso de novo? Continuo. Qual vai ser agora? Vai ser reformar a minha outra motinha, velho. Ninguém duvida que ele vai conseguir. Afinal, ele é... Tio Patinho de Bom Jesus. Só falta a piscina pra nós nadar nas moedas. No próximo bloco, perigo em órbita. Uma estação espacial chinesa do tamanho de um micro-ônibus está descontrolada no espaço e deve despencar na Terra ainda em março. Qual é o... Depois de 6 anos e meio no espaço, a primeira estação espacial chinesa está voltando para a Terra. Só que totalmente fora de controle. São 8 toneladas e meia de metal prestes a despencar. Onde ela vai cair? Ninguém sabe. Ela tá descontrolada, sem rumo. É a estação espacial chinesa Tiangong-1, lançada em 2011. Do tamanho de um furgão, viajando a alucinantes 28 mil quilômetros por hora e prestes a desabar. Prestes mesmo. O mais provável é que seja dia 25 agora. No filme Gravidade, que é uma ficção, a Tiangong aparece. Olha a imagem, ela está na vertical, acoplada por baixo de uma nave. Você está perdendo altitude, Tiangong. Se continuar assim, vai entrar na atmosfera. Ela entra e com o atrito pega fogo, se despedaçando rumo ao chão. Aqui no mundo real, a Tiangong ainda não caiu, mas está quase. Porque a Agência Espacial da China perdeu o controle da estação. Não há mais como você dizer, eu vou agora acionar um propulsor ou algo assim para derrubá-lo no oceano. Eles não têm mais controle. Cientistas do mundo todo, inclusive do Brasil, estão acompanhando a trajetória da estação chinesa. No momento em que a gente está fazendo esse registro, agora são 6:30 da tarde desse domingo, olha onde a estação está passando. No oeste da África, bem em cima do Gabão. E nesse outro monitor, a gente vê a faixa do planeta onde a estação vai cair. Dá para ver que o Brasil está inteirinho nessa faixa. Agora, dizer exatamente o ponto onde a estação vai despencar, isso é praticamente impossível. Como ele está girando, então ele não tem uma superfície fixa voltada para a atmosfera. Se fosse assim, seria mais fácil prever. A Tiangong-1 faz parte de um tipo de poluição muito sério que aqui na superfície não dá para perceber. Mas se a gente pudesse olhar a Terra do espaço, veria uma nuvem, um enxame de metal em volta do planeta. São 7.500 toneladas na órbita da Terra. Tem muita coisa funcionando, como satélites de comunicação, além da Estação Espacial Internacional. A estação espacial ela costuma ter que fazer algumas manobras periodicamente para escapar de colisões. Colisões com o quê? Com lixo, que é 94% de tudo que flutua em volta da Terra. São restos de foguetes, satélites desativados, peças soltas de todo tipo. E a própria estação chinesa agora desgovernada. Uma hora, essas coisas fazem estrago. A gente já teve objeto espacial caindo na Terra, pedaços de foguete, a gente já teve objeto caindo em pessoas. Isso foi em 1997 nos Estados Unidos. Uma mulher chamada Lottie Williams caminhava num parque quando viu um brilho no céu e sentiu um pedaço de metal raspando seu ombro. Era uma peça de foguete. Tinha uns 13 por 10 centímetros, leve como uma lata vazia de cerveja. A Lottie não se feriu. É a única pessoa comprovadamente atingida por um dejeto espacial. A chance? 1 em 1 trilhão. Não é impossível de forma nenhuma, é só pouco provável. 3/4 da superfície da Terra é coberta de água, você tem mais uma grande porcentagem de áreas desabitadas, então o risco é pequeno. A maior comoção já criada pelo lixo espacial aconteceu nos anos 70 do século passado. O Skylab, o primeiro laboratório espacial americano,
era quase 10 vezes maior e mais pesado que a estação chinesa atual. E também ficou sem controle. O mundo e o Brasil pararam para acompanhar. Eu tô procurando Skylab na montanha. Em julho de 79, finalmente, e sem machucar ninguém, o laboratório espacial Skylab caiu mesmo no mar. Mas se a chance de acertar uma pessoa é tão pequena, para que se preocupar com lixo espacial? É mais o medo de você ter um satélite que possa colidir com outro, e se isso acontece, gera uma nuvem de detritos, aí você tem um efeito em cadeia, assim, desastroso. Algumas técnicas para remover lixo espacial já estão sendo testadas. Por exemplo, de dentro de uma nave, que é tipo um caminhão de lixo espacial, seria usada uma rede para capturar os objetos perdidos e empurrá-los para baixo, para a atmosfera. Ou lançar um arpão para recolher o lixo e guardar nessa nave lixeira. Ou ainda criar um satélite autolimpante. No fim da vida útil, ele abre uma vela que acelera a reentrada no planeta. Tudo queima no atrito com a atmosfera. Mas para Tiangong-1 não dá mais tempo de inventar nada. No filme de ficção, o que sobrou da estação chinesa caiu na água. Aqui, na realidade de 11 de março de 2018, muita expectativa e nenhuma certeza. Ele vai cair aonde a natureza levar ele. Agora é uma questão de natureza mesmo. Se vier do céu, é disco voador. Se subir da terra, é ET voltando para casa. E se estiver em Serra Pelada, município de Itaipu, no Rio Grande do Norte, é o cantinho de Raimundo Filadélfio. Fruto da imaginação de um cara inteligente que um dia sonhou fazer algo muito diferente. O sonho virou verdade, é um sucesso total. A casa com a aparência de uma nave espacial. A construção ficou pronta há menos de um mês, mas já rodou o planeta na tempestade cósmica provocada pelo vídeo da Nice. Olha só a casa que ele construiu para o nosso final de semana. Gente, olha que coisa fina, chiquérrimo. Nice adora postar, só não imaginava que este vídeo ia ser visto milhões de vezes. Qualquer coisa que eu compartilhei até hoje, eu achei que não ia dar em nada, ia ficar sempre ali. Mas afinal, quem é Raimundo Filadélfio, o dono da casa disco voador? Um astrofísico? Será um arquiteto ousado ou um engenheiro destemido? Negativo. Raimundo ficou pouco tempo na escola, mas aprendeu com a vida. O suficiente para fazer o projeto da casa e calcular a estrutura. São 8 colunas de aço galvanizado, formando 4 tubos. Esses tubos foram unificados, formando uma única peça. É isso que sustenta a casa toda? É isso que sustenta a casa toda. A base de concreto tem 68 toneladas. A casa se equilibra numa única coluna. São 17 toneladas de aço, solda, alumínio, madeira e gesso. Podemos ficar aqui embaixo? Podemos. Fez isso pensando e calculando. E calculando que poderia servir como moradia para hoje, para mim, para os meus filhos, minha esposa. Eu fiz isso aqui imaginando que poderia durar centenas de anos futuro. Era muita responsabilidade. Então Raimundo chamou um especialista, seu neném, o sogro, soldador de mão cheia. Era um projeto que estava só na cabeça dele e ele ia idealizando e mandando a gente trabalhar. Raimundo pensou em tudo quando fez este projeto, menos no que vem à cabeça de todo mundo: disco voador. A inspiração aqui foi simplesmente querer uma casa diferente e confortável também. Mas como não? Até a porta abre, como se o ET fosse aparecer. Essa questão da porta fechar em cima e parou a escada, é porque também se chegar algo errado aqui tentando penetrar na casa, não vai conseguir. Por dentro é uma casa normal, sala de estar, jantar, cozinha, 2 quartos e uma vista de dar inveja, 360 graus. Você está deitado, está vendo durante o dia o sol, durante a noite as estrelas, né? O visual pode ser de outro planeta, mas a motivação para se construir essa casa não podia ser mais terrena, porque quem construiu a casa com jeitão de disco voador tem os pés no chão e só queria mesmo era ficar
perto de manhinha. Dona Socorro mora ao lado, por assim dizer, na mesma órbita do disco voador. A senhora imaginava que ia ficar assim? Não imaginava não, viu? E o mais interessante foi que ele fez para estar junto da senhora, para reunir a família em torno da senhora. Deu certo? Deu certo do jeito que ele pensou. Raimundo tem 9 irmãos. Quem olha essa construção aqui, o que você gostaria que a pessoa pensasse? Pensasse mais que foi uma coisa de família, né? Que foi para uma família unida viverem juntos e se abraçarem mais. Na casa espacial, a família se juntou feito constelação. Olha todo mundo lá, numa noite de sábado. E se a senhora pudesse pegar esse disco voador e ir para algum lugar, quem que a senhora levaria com a senhora? Levava eles tudinho. No filme famoso, o ET pega o disco voador para voltar para casa. Em Serra Pelada, ninguém precisa viajar pelas estrelas, não. Aqui no Sertão Potiguar, o disco virou o sol da galáxia da família de Raimundo. É hoje, efeito dominó, o flagrante de corrupção que atingiu a elite política de todo um estado. É agora, Trump candidato em 2020? O presidente Donald Trump defendeu a pena de morte para traficantes de drogas e atacou uma das apresentadoras mais conhecidas dos Estados Unidos. Num comício em Pittsburgh, estado da Pensilvânia, Trump foi dar apoio ao candidato republicano a uma cadeira na Câmara, que está empatado nas pesquisas com o rival do Partido Democrata. Mas Trump queria mesmo era falar dele. Disse que graças às tarifas sobre o aço que impôs na quinta-feira, várias usinas siderúrgicas já estão abrindo. Só que as tarifas sequer entraram em vigor. Como sempre, ele atacou a imprensa. Xingou um apresentador de TV. Trump disse que o presidente chinês, Xi Jinping, lhe deu a ideia de adotar a pena de morte para traficantes de drogas. O principal objetivo do presidente americano, nesse e em outros comícios, é o de tocar a sua candidatura à reeleição. Está longe, em 2020, quando Trump terá 74 anos, mas ele já está a 1000. Falando dos possíveis adversários pelo Partido Democrata, Trump disse que torce para que a apresentadora de TV Oprah Winfrey vença a disputa pela candidatura à Casa Branca. Adoraria se Oprah ganhasse, disse o presidente. Ele ficou repetindo que amaria disputar a presidência contra Oprah e concluiu: seria uma experiência dolorosa para ela. Conheço o ponto fraco dela. E a Oprah Winfrey fez sabe o quê? Numa entrevista exibida agora há pouco na TV americana, ela deu um recado aos futuros candidatos à presidência. Não gastem energia falando de seus adversários. Conselhos sábios, aliás, tem sido a especialidade de Oprah, não só na vida real. Oprah Winfrey é uma gigante, não só no filme Uma Dobra no Tempo, como também na cultura americana. Ela dispensa sobrenome. Basta dizer Oprah e todo mundo sabe que estamos falando de uma das mulheres mais poderosas dos Estados Unidos. Sou muito feliz de ser eu mesma. Ser Oprah é bom, tem dado certo pra mim. Filha de uma empregada doméstica, mãe solteira, ela estourou nos anos 80 com o Oprah Winfrey Show, que foi líder de audiência na TV americana por 25 anos. O programa criou uma marca ao levar pela primeira vez à TV entrevistas com pessoas comuns. Só acabou porque Oprah decidiu abrir seu próprio canal a cabo. A atriz, apresentadora e empresária é hoje a terceira mulher mais rica dos Estados Unidos a construir uma carreira do zero. A fortuna dela é estimada em quase 3 bilhões de dólares. Uma história de conto de fadas que inspira os americanos. Por isso, a diretora Ava DuVernay diz que só poderia ter escolhido Oprah para viver a personagem Senhora Qual no cinema. Queria uma atriz que fosse uma luz no mundo, uma guerreira da vida real, que abra caminhos para outras pessoas, seja sábia. Quando se tem a Oprah por perto, fica fácil. A personagem Senhora Qual é uma conselheira.
E ao lado de Reese Witherspoon e Mindy Kaling, ajuda a menina Meg a reencontrar o pai que desapareceu durante uma experiência científica. Reese é a atrapalhada senhora que é. A gente pode ter as melhores intenções do mundo, mas elas só funcionam quando a gente faz as pessoas rirem. A atriz Storm Reid, a Meg do filme, tem 14 anos e ficou emocionada de contracenar com Oprah. Foi comovente para a personagem e para mim. É ela que convence a Meg a se aceitar, a saber que é importante e amada. Foi muito bom. No início do ano, Oprah recebeu um Globo de Ouro pelo conjunto da carreira e fez um discurso tão forte contra o assédio sexual e pela igualdade feminina que chegou a provocar rumores de que seria candidata à presidência. Oprah nega que vai concorrer à Casa Branca, mas não seria a primeira vez que ela se envolveria em política. Ela apoiava abertamente o ex-presidente Barack Obama e chegou a receber dele um dos prêmios mais importantes da Casa Branca, a Medalha Presidencial da Liberdade, concedida a pessoas que contribuem para a segurança, para a paz e para a cultura. A senhora Qual tem a missão de combater o mal que se espalha pelo universo. Pergunto a Oprah como vencer as trevas do mundo real. Basta um fósforo, uma pequena luz para iluminar a escuridão. Mas é preciso muita escuridão para vencer a luz. O filme é uma mensagem sobre este momento, em que cada pessoa deve usar sua luz como um guerreiro para conquistar o que realmente importa para cada um. Use the light that you have to be a warrior for what matters to you. Depois dos comerciais, um mistério de arrepiar. Como um almoço em família colocou um ex-espião russo entre a vida e a morte. O fato é que minutos depois, pai e filha foram encontrados desmaiados no banco daquela praça ali. É uma história de cinema. Você já deve ter visto uma cena assim em algum desses filmes de espionagem. Pessoas que levam vidas pacatas, parecem comuns, mas no fundo guardam mistérios e correm riscos. Aconteceu no domingo passado no Reino Unido. Um ex-espião russo e a filha foram envenenados por uma substância ainda desconhecida. Mais um caso na lista de mortes suspeitas de ex-apoiadores da Rússia. A rede de intrigas internacionais em nada combina com o sul da Inglaterra. O russo Sergei Skripal, de 66 anos, vivia a mais tranquila das rotinas. A dona da delicatessen lembra que ele sempre compra salsichas. Ele não parecia um espião, mas pensando melhor, eu não sei como os espiões são de verdade. Talvez ele se sentisse mais seguro nessa cidade. Salisbury é cercada de bases militares britânicas. Skripal vive nessa casa comprada com dinheiro à vista. Na última semana ele pediu para a faxineira caprichar. A filha chegaria de Moscou. Yulia Skripal, de 33 anos, veio fazer companhia para o pai no aniversário do irmão. Alexander morreu ano passado, supostamente por falência do fígado. 5 anos antes, o ex-espião já tinha perdido a mulher. Lyudmila morreu oficialmente de câncer, aos 60 anos. Skripal e a filha não pareciam deprimidos. Foram vistos rindo no pub. A dona desse mercadinho disse que ele gostava de papo. As imagens internas comprovam a simpatia do ex-espião. Ele adora raspadinhas e ganha muito mais do que perde. É uma pessoa sortuda. A sorte acabou no último domingo. Foi quando o mistério começou. Foi mais ou menos às 4 horas da tarde que os dois saíram desse restaurante italiano aqui. Eles tinham bebido alguns drinks e um dos funcionários disse à imprensa britânica que o Skripal saiu até um pouco irritado, porque o prato dele demorou mais de 40 minutos. Naquela hora, esse lugar estava pouco movimentado e às 3h47, a câmera de vigilância dessa galeria flagrou um senhor e uma moça andando por aqui. A gente não tem certeza de que esse par seria Skripal e Yulia. O fato é que minutos depois, pai e filha foram encontrados desmaiados no banco daquela praça ali. Os dois foram internados e até agora permanecem em estado crítico.
Assim que os médicos descobriram quem era aquele homem, a emergência foi isolada. Sergei Skripal trabalhou na inteligência militar, o mais poderoso serviço secreto da Rússia. E ele vendeu o nome de colegas à agência de espionagem britânica. Só que os russos acabaram flagrando o agente duplo. Ele foi condenado em 2006 por traição, mas só cumpriu 5 dos 13 anos de prisão. Em 2010, Skripal foi um dos 4 espiões que os Estados Unidos, um país aliado britânico, trocaram por 10 agentes russos presos. Ele recebeu asilo no Reino Unido e vivia aqui até cair envenenado. A equipe britânica de antiterrorismo lidera as investigações. 19 pessoas que entraram em contato com pai e filha acabaram internadas, mas só o policial que fez o primeiro atendimento continua no hospital. O teste toxicológico apontou uma substância química chamada de agente nervoso. A suspeita é de envenenamento dentro de casa. Esse professor explica que essa substância é manuseada em forma de gás, pó ou óleo. O material bloqueia as mensagens dos nervos para os músculos, causando o colapso das funções corporais. Há convulsões, a pressão sanguínea fica desregulada, os pulmões param de funcionar direito, acumulam líquido e as pessoas têm dificuldades de respirar. Os agentes nervosos são letais. Se corre muito risco de fabricar uma dose num laboratório normal. Quase sempre, esses químicos são manuseados em instalações militares. Ele conta que os efeitos dessa substância aparecem muito mais rápido do que com o polônio 210, o material radioativo que matou outro ex-espião russo em 2006, Alexander Litvinenko. Ele foi desligado do serviço secreto russo no fim dos anos 90 e virou um crítico de Vladimir Putin. Asilado no Reino Unido, Litvinenko intensificou as acusações contra o presidente russo, mas não por muito tempo. Nesse hotel em Londres, Litvinenko foi convidado para uma reunião com um conhecido russo que veio com um amigo. E os dois polvilharam o polônio 210 num bule. Os assassinos já tinham deixado tudo pronto aqui no bar desse hotel. E quando o Litvinenko chegou, eles pediram uma xícara nova. Foi a própria vítima que se serviu de chá, uma mistura mortal. Então Litvinenko bebeu essa pequena bomba atômica. Litvinenko começou a ter diarreia, vômitos. No hospital, ele avisou que tinha sido envenenado por espiões. Os médicos não acreditaram, ameaçaram chamar um psiquiatra. Litvinenko definhou por 23 dias. Antes de morrer, acusou Putin de ser mandante do crime. Um inquérito britânico concluiu 2 anos atrás que o presidente russo provavelmente aprovou o assassinato. O Kremlin sempre negou envolvimento. Litvinenko foi apenas um dos inimigos russos mortos no Reino Unido. Um dos primeiros foi Georgy Markov, envenenado em 1978. Ele esperava um ônibus e sentiu uma picada na perna. A polícia encontrou um veneno na ponta de um guarda-chuva largado no chão. O novo ataque em solo britânico tirou o governo do sério. Nenhuma tentativa de tirar a vida de um inocente no Reino Unido ficará impune. Esse outro exilado russo na Inglaterra disse que conheceu Skripal. Ele duvida da participação do governo russo. Existe uma espécie de código de honra. Se o inimigo do Estado foi perdoado pelo governo, ninguém mais toca nessa pessoa. Outra regra, ninguém mexe com a família dos traidores se os parentes forem inocentes e não estiverem na política. Na opinião do exilado, alguém comandou o ataque para prejudicar Putin. Mas tem gente que pensa o contrário. O âncora do principal telejornal da TV estatal russa disse essa semana que a vida dos traidores da pátria é dura assim mesmo. Evitem a Inglaterra. Fatalidades acontecem com frequência por lá. Talvez seja o clima. O presidente russo deixou claro todo o seu rancor na libertação de Skripal e os outros 3 espiões. Vladimir Putin, ele mesmo um ex-agente da KGB, declarou em 2010: esses que traíram os amigos e os irmãos de arma vão morrer. Confie em mim. Aquelas moedas de prata que eles receberam vão acabar sufocando esses traidores. Não disse como, nem disse quando. E o mundo reage com desconfiança à decisão da China de aprovar mandato ilimitado para presidente. Xi Jinping poderá comandar a 2ª maior economia do planeta até quando quiser, como mostra o correspondente Márcio Gomes.
Xi Jinping sabia que o domingo seria especial. Ele era a figura central do Congresso Nacional do Povo, não apenas por ser o presidente da China, comandando a sessão, mas porque uma das votações lhe interessava diretamente. A que alterava a Constituição chinesa para derrubar o limite de 2 mandatos, 10 anos, para os cargos de presidente e vice. Na hora do voto, nenhuma surpresa. 2.958 delegados do Partido Comunista votaram a favor. 2 foram contra. 3 abstenções. Assim, Xi Jinping, de 64 anos, poderá permanecer no cargo por tempo indeterminado. Algo inédito desde o longo mandato de Mao Tse-tung, um dos fundadores e símbolos da China comunista. O governo, que monitora as redes sociais no país, chegou a censurar textos com críticas à nova regra. O escritor chinês Zhou Ma reagiu à decisão em seu perfil na internet, dizendo que a história está regredindo, e teve a mensagem apagada. A cláusula que impunha um limite de 2 mandatos no cargo existia para garantir o poder ao partido e não a uma pessoa. Agora, mais do que nunca, para se conversar sobre liberdades, democracia, rumos da economia na China, apenas uma voz será ouvida, o que pode vir a dificultar qualquer abertura, qualquer discussão, com consequências não só para os chineses, mas para o mundo. E no Chile, Sebastián Piñera tomou posse hoje como presidente pela 2ª vez. É a mesma cena vista há 4 anos, mas os atores, Michelle Bachelet e Sebastián Piñera, em direções contrárias. Bachelet sai e Piñera volta à presidência do Chile. E ele já começa com a vantagem da alta do preço do cobre, o principal produto de exportação do Chile. O governo brasileiro vê com bons olhos essa perspectiva de crescimento no país vizinho. Vale lembrar que somos o principal destino dos investimentos do Chile, estoque de 31 bilhões de dólares. E ele é o nosso 2º maior parceiro comercial na América do Sul. Um intercâmbio comercial de 8 bilhões e meio de dólares no ano passado. Não por acaso, o presidente Michel Temer prestigiou a posse de Piñera no Congresso Nacional do Chile, que fica em Valparaíso, a 120 quilômetros da capital Santiago. Temer assistiu à cerimônia, cumprimentou o novo presidente, não ficou para o almoço oferecido aos chefes de Estado, mas teve um tempinho para se reunir com o presidente argentino, Maurício Macri. Eu acho que depois de 19 anos, foi isso que eu e o Macri concordamos, nós talvez fechemos em definitivo o acordo Mercosul-União Europeia. Os colombianos votaram hoje para eleger deputados e senadores. O ex-grupo guerrilheiro Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia participa pela primeira vez como partido político desde o Acordo de Paz de 2016. Teve eleição também em Cuba, mas lá os eleitores votaram para aprovar uma lista de candidatos apresentada pelo Partido Comunista. Mês que vem, a nova Assembleia vai escolher o sucessor de Raul Castro, de 86 anos. Agora você vai ver cenas de corrupção explícita. Uma mulher recebe dinheiro vivo para não contar o que sabe. E o homem que dá o dinheiro diz que ela pode ficar tranquila porque tem o apoio do governador do Rio Grande do Norte. A reportagem é de Eduardo Faustini. Veja bem este homem. Ele não é o ator Jorge Loredo, o criador do personagem Zé Bonitinho. Ele se chama Adelson Freitas dos Reis e é conhecido nas festas juninas do Rio Grande do Norte por se fantasiar assim. Na foto, Adelson está ao lado do governador Robinson Faria, do PSD, de quem era assessor. Já já você vai conhecer o cargo que ele ocupava no governo. Adelson vai ser flagrado pela Polícia Federal dando dinheiro para o filho de uma mulher muito importante na política do Estado. O Ministério Público Federal quer saber se esse dinheiro é para comprar o silêncio dela em nome do governador. O que você vai ver agora são vídeos e fotos de ações controladas feitas pela Polícia Federal com autorização da Justiça. Numa ação controlada, alguns tipos de flagrantes são monitorados para que autoridades consigam provas mais robustas. E os investigados agem como se fossem iscas. 4 de julho de 2017. Primeira ação controlada da Polícia Federal.
Adelson chega ao apartamento da mulher. Ela é Rita das Mercês Reinaldo. Adelson dá um pacote para ela, cheio de dinheiro. Gustavo é Gustavo Villarroel, filho dela. Tinha um emprego no Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte. Foi exonerado depois da prisão da mãe na Operação Dama de Espadas em 2015. Daqui a pouco a gente vai falar da importância dessa operação na trama toda. Depois de conversar bastante com Rita, Adelson vai embora. Mais adiante a gente vai mostrar o que eles conversaram. Agora as imagens não deixam dúvida. Aí está o dinheiro que Rita das Mercês recebeu de Adelson. R$5.000. 3 de agosto de 2017. Segunda ação controlada da Polícia Federal. A polícia monitora a filha de Rita das Mercês. Segundo a investigação, ela e Adelson foram se falando pelo telefone até se encontrarem numa rua em Natal. Ela estaciona o carro e um homem vai falar com ela. A foto não é clara, mas a Polícia Federal diz que o homem é Adelson. Ele chegou com uma caixa e vai embora sem ela. Essa era a caixa que foi apreendida pela Polícia Federal depois do encontro. Dentro dela também tinha R$5.000. E esses 5.000 também eram para Gustavo. Por que Adelson dá tanto dinheiro ao filho de Rita das Mercês? Para entender essa história, vamos voltar ao vídeo da ação controlada no apartamento de Rita. A certa altura da conversa, ela diz a Adelson que está gastando muito dinheiro com advogado. Aí Adelson diz que o governador Robinson Faria vai pagar para ela. Isso não é grande, né? Porque paga o advogado. Para todo mundo. Mas aquele negócio, o Vox pediu para você. Diga a ela que não, quem vai pagar sou eu. Ele pediu para eu vir aqui dizer a você que não se preocupasse com o dinheiro para ele resolveu. Neste trecho da conversa, no qual o governador também é citado, eles já não estão mais nas poltronas. Adelson Freitas dos Reis, assistente técnico legislativo aposentado, aparece em fevereiro de 2015 no portal da Transparência do Governo do Rio Grande do Norte como requisitado pelo Gabinete Civil do governador do estado para trabalhar 40 horas semanais. No portal, o nome dele continua na lista de remuneração de servidores até janeiro deste ano. Os autos da investigação incluem esse boletim administrativo de julho do ano passado. O nome de Adelson é o primeiro na lista de concessão de diárias. Rita é investigada pelo Ministério Público Estadual na Operação Dama de Espadas, deflagrada em 2015. Motivo: desvio de dinheiro da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte entre os anos de 2006 e 2011. Ela era procuradora-geral da casa. Segundo o Ministério Público Estadual, em valores corrigidos, o desvio chega a 9 milhões. No ano passado, Rita procurou o Ministério Público Federal para dizer que deputados estaduais e federais, senadores e também o governador teriam se beneficiado desse esquema. Ela acrescentou ainda que receberia uma quantia mensal para ficar calada e não revelar esses fatos novos do envolvimento dessas outras pessoas. Essa mesada seria paga por intermediários do governador, principalmente porque na própria Operação Dama de Espadas foram captados diálogos que demonstravam a ocorrência de contatos diretos entre ela e o atual governador. Robinson Faria foi presidente da Assembleia entre 2003 e 2010 e vice-governador do estado entre 2011 e 2014, quando se elegeu governador. Rita acusa Robinson de ter recebido pelo menos R$100 mil por mês, desviados da Assembleia até agosto de 2015, quando foi deflagrada a Operação Dama de Espadas. As investigações da operação começaram em 2014, quando Robinson era candidato ao governo do estado. Nesse telefonema gravado em 2014, com autorização da Justiça, Robinson pergunta a Rita qual o período investigado pelo Ministério Público Estadual na Assembleia. E avulso, o período de som Para desviar o dinheiro, o esquema usou funcionários fantasmas. No telefonema, Rita diz que o Ministério Público está investigando todo tipo de funcionário da casa. Tem gente que é exonerado, tem, entendeu? Tem efetivo, tem aposentado,
Quem sabe fizeram uma miscelânea lá. No fim da conversa, Robinson diz que vai ganhar a eleição e tirar a Rita das Mercês da Assembleia. Vai dar certo, vamos ganhar. Vamos embora, vamos ganhar que eu não quero mais ficar na Assembleia, não. Vamos comigo, vamos tirar daí. Ela acabou sendo presa e hoje está respondendo em liberdade. Saiu da Assembleia e não foi trabalhar com Robinson Faria. Como você viu no início desta reportagem, o dinheiro vivo não era para Rita, mas para o filho Gustavo. Segundo os procuradores, uma forma indireta de ajudar Rita das Mercês. Na acusação feita no Ministério Público Federal, ela diz que, por ordem de Robinson, Gustavo recebeu R$5.000 por mês entre 2015 e 2017. A partir das afirmações de Rita, o Ministério Público Federal fez no ano passado a Operação Anteros. O governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, do PSD, foi alvo de uma operação da Polícia Federal. As suspeitas são de organização criminosa e obstrução da justiça. A operação incluiu busca e apreensão na casa de praia e no apartamento dele em Natal e também na sede do governo do estado. E investiga se a suposta ajuda dada pelo governador a Rita e a família seria uma forma de atrapalhar as investigações sobre o esquema na Assembleia. Agora vamos conhecer outro filho de Rita das Mercês, metido em outro escândalo envolvendo Robinson e mais autoridades. Em 2015, Gudson Reinaldo foi alvo da Operação Candeeiro, que investiga o desvio de dinheiro público no IDEMA, o Instituto de Meio Ambiente do Governo do Rio Grande do Norte. Em valores de hoje, são quase 35 milhões de reais, segundo a auditoria feita pelo Tribunal de Contas do Estado no IDEMA. Nós identificamos que esse valor chegou a 34,9, quase 35 milhões de desvio de recursos públicos, né? O que aqui no estado do Rio Grande do Norte é o maior esquema de recursos públicos já identificado. Gudson foi preso e condenado, hoje cumpre pena em regime semiaberto, mas é monitorado com tornozeleira eletrônica. Para falar com o repórter Eduardo Faustini, Gudson pediu para não mostrar o rosto. Medo de morrer, medo de morrer. Eu sou uma queima de arquivo. Gudson foi diretor administrativo do IDEMA entre 2011 e 2015. Na colaboração premiada que assinou com o Ministério Público Estadual, Gudson diz que foi nomeado por Robinson Faria, então vice-governador. A minha função era arrecadar dinheiro para o esquema político. Eu tinha que gerar dinheiro para os políticos, para servir de campanha eleitoral. O Gudson era um mero operador. Eu fiz parte desse esquema, nunca vou dizer que fui inocente de nada não, fiz parte desse esquema. Só que só eu até hoje paguei por isso. Gudson devolveu 11 milhões em dinheiro e bens, incluindo 10 apartamentos. Eu entreguei todos os meus bens, praticamente tudo foi entregue. Segundo colaboração premiada de Gudson, um dos beneficiários do desvio teria sido o deputado estadual Ricardo Mota, do PSB. Ricardo é o sucessor de Robinson Faria na presidência da Assembleia. Ricardo Mota foi denunciado pelos desvios no IDEMA e também porque teria sido beneficiado pelos desvios na Assembleia Legislativa. Outros 8 deputados estão sendo investigados. Rita das Mercês disse ao Ministério Público Federal que, ao ser eleito vice-governador em 2010, Robinson Faria acertou com Ricardo Mota a manutenção do quadro de funcionários fantasmas na Assembleia, para que Robinson recebesse R$180 mil por mês. O advogado de Robinson Faria diz que Adelson Freitas dos Reis é apenas um servidor público e que Robinson Faria tinha uma relação meramente cordial com Rita das Mercês. O governador não tem nenhuma relação com esse contato, desconhece esse contato e nada tem a esclarecer sobre esse fato. O governador do estado do Rio Grande do Norte é um homem que tem atuação política e pública há mais de 40 anos, sem responder qualquer processo, sem qualquer mancha, sem qualquer mácula na sua vida. Ele jamais teve algum ato, algum comportamento, alguma ação que pudesse caracterizar uma obstrução de justiça. Não há nenhuma ação penal recebida pelo judiciário contra o governador do estado. Como Robinson Faria é governador de estado, foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República no Superior Tribunal de Justiça. O governador também é investigado na Operação Lava Jato. Ele foi acusado por um ex-diretor da empresa JBS de ter recebido dinheiro da empresa em troca de um favor. Essas acusações no tocante à colaboração da JBS já foram desmentidas de maneira clara por provas, por documentos e por testemunhos. Em nota, o advogado do deputado Ricardo Mota diz que a acusação é fantasiosa conforme será comprovado,
porque, segundo ele, todo o assunto é baseado no delírio mentiroso de um delator. A colaboração homologada pelo Supremo Tribunal Federal do Gudson, qual ele é parte, onde há um acordo entre a parte Gudson, Reinaldo e o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, não se acaba com a assinatura dos termos. Ele é um colaborador imediato da Justiça Pública. Também em nota, Rita das Mercês afirma que nunca passou de mera peã em jogos de interesses daqueles que detinham poderes muito além do cargo que ela ocupava na Assembleia. Rita diz ainda que continua disponível para honrar na Justiça os termos da colaboração e contribuir para o desfecho do caso. Já o filho dela, Gustavo Villarroel, diz que todas as situações de que ele teve conhecimento foram devidamente relatadas para as autoridades competentes e que ele vai contribuir com a Justiça quando for convocado. Adelson Freitas dos Reis não retornou os recados deixados pelo Fantástico. O Rio Grande do Norte é um dos estados mais violentos do Brasil. Dados de homicídios do SUS analisados pelo Instituto Igarapé mostram que em 2016 Natal estava entre as 10 cidades mais violentas do Brasil, com 68 homicídios por 100 mil habitantes. A média do Brasil em 2016 foi de 27,8. O próprio governo do estado chegou a decretar calamidade pública na segurança e também na saúde. Voltamos a falar sobre a queda de um helicóptero em um rio em Nova York. A prefeitura confirmou 2 mortes e informou que 3 passageiros estão hospitalizados em estado crítico. O piloto conseguiu sair sozinho do helicóptero que caiu no East River por volta das 7h15 da noite, hora local. A temperatura era de 4 graus na cidade quando o acidente aconteceu. O helicóptero, um Eurocopter AS-350, fazia um voo panorâmico sobre a cidade. É isso aí, o Fantástico termina aqui. Você fica agora com a casa mais vigiada do Brasil e as tensões de um novo paredão vindo por aí. Tchau, beijo, boa noite, até domingo que vem. Excelente fim de noite e bora começar a semana com o pé direito, pessoal. Até domingo que vem, um abraço. Tchau.